Bom, vamos partir para o segundo tempo do jogo aqui. E o tema desse painel agora é os desafios da documentação eletrônica para a pessoa física. Eu gostaria de convidar o Renato da Silveira Martini, que é diretor-presidente do ITI, e o Igor Ramos Rocha, que é gerente da área de certificação digital da Serasa. Eu tenho a impressão, eu não sei, aí é uma dúvida de usuário aí. Eu tenho a impressão que aquela dúvida das empresas sobre certificação está um pouco ligada também a um fator aleatório aí, que é a confiabilidade do desenvolvimento de sistemas também, viu? Esse nosso portal está entrando no ar, vai entrar agora, vai entrar na semana que vem. Nem vou falar o nome da empresa que estava desenvolvendo antes, porque está presente aqui, mas 9 meses. 9 meses sem conseguir entregar nada. Usando o PowerPoint muito bem, assim, para mostrar, para mostrar, digamos, o desenvolvimento. Então, esse atraso para a gente é um preço inacreditável, né? Uma empresa grande, 2.500 desenvolvedores. Né? Daí nós recorremos ao Porto Digital, que desenvolveu esse sistema em comunidade, um pessoal, empresa pequena, mas absolutamente profissional e tudo mais. E esse é um dos pontos depois que eu até vou colocar agora, porque foi colocado no intervalo aqui para... Vou te livrar hoje. É que o vendedor é muito simpático, não é simpatia, então você fica sem graça de criticar a empresa por causa do vendedor que não é culpado, coitado. Ele vende o peixe que falam para ele lá. Mas olha, a empresa não quebrou aqui porque o santo é forte, aqui por conta do desenvolvedor. Mas o vendedor não tem culpa. Mas um ponto que é relevante, acho que já, é só uma provocaçãozinha que foi colocado no intervalo, é como toda essa parte de certificação tem na outra ponta desenvolvedor que tem que fazer sistemas de contabilidade, há uma reclamação que os desenvolvedores do mercado não participam, não recebem antecipadamente as características do sistema, a arquitetura, esse negócio todo. Então, quando é lançado o prazo final, eles ficam por muito pouco tempo para poder fazer adaptação, especialmente para pequenas empresas e tudo mais. Bom, já está aí no ar. Podemos avançar, por favor? Eu vou fazer tenho cerca de... Vai ficar um pouquinho desformatado, peço desculpa a vocês, porque eu fiz originalmente o OpenOffice, está convertido para PowerPoint, então sempre dá uma desformataçãozinha. Mas eu tenho cerca de 10 telas aqui e eu confesso, pelo debate da manhã, que eu assisti quase que integralmente, se fosse possível até refaria as telas até para interagir melhor com o debate da manhã. Como isso evidentemente não é possível, eu vou inserir nessa minha apresentação, que é uma apresentação de introdução, né, sobre a infraestrutura de chave pública brasileira. Eu vou inserir alguns comentários que eu faria sobre os debates, assim, os pontos mais pujantes da parte da manhã. CP Brasil, a infraestrutura de chave pública brasileira, ela tem 5 anos. Né? Em dezembro do ano passado, nós comemoramos 5 anos de existência. Né? Ela foi criada para regulamentar uma área, um setor tecnológico, uma plataforma tecnológica, né, a partir de uma percepção que era necessário organizar esse setor para lhe dar usabilidade. E de uma forma muito resumida, trata-se de um conjunto de entidades, padrões técnicos, regulamentos para suportar um sistema criptográfico de certificados digitais. Os 2 primeiros anos, nesses 5 primeiros anos, poderia adiantar, por favor? Nesses 2 primeiros anos, eu diria que o grande desafio da ICP Brasil foi a sua implementação, a sua estruturação, tornar essa plataforma operacional. O Brasil é um país extremamente complexo, enorme, continental, com um enorme nível de exclusão digital. Essas tarefas no Brasil são extremamente desafiadoras. Então era preciso, nesse primeiro momento, né,
após a edição da medida provisória 2200, que vige até os nossos dias, né, que é a lei brasileira para a infraestrutura de chave pública, era necessário montar essa infraestrutura, torná-la operacional, né, dar os primeiros passos, consolidar o seu modelo jurídico. Mas em 2003, né, seguido esses, mais ou menos, grosso modo, esses 2 primeiros anos, não estava claro, quando cheguei ao ITI, naquele ano, 2003, que era preciso constatar que a ICP Brasil era uma plataforma plenamente operacional, com um modelo jurídico estável, e que era preciso ao país agora utilizar essa plataforma, usar a ferramenta da certificação digital, massificar o seu uso, ganhar economia de escala e viabilizar processos do que eu gosto de chamar de desmaterialização do Estado, né? Já entrando, inclusive, no tema dessa mesa. Então, a ação do governo federal a partir de 2003 foi uma ação no sentido do uso, da aplicação dessa tecnologia. O ser humano comum, não o ser humano que é fanático por tecnologia, como no meu caso. Se você me dá qualquer geringonça digital, mesmo que não sirva para nada, eu me ocupo com isso um mês inteiro. Não serve para nada, mas eu faço porque gosto de tecnologia. Agora, o ser humano comum, ele usa uma tecnologia se serve para alguma coisa. Se não serve, ele também não usa. Né? Tirando nós fanáticos em tecnologia, nós sim, qualquer porcaria digital a gente mexe, fuça, não serve para nada, não usa, no mês seguinte nem lembra que tem mais aquele troço, enfim. Mas o ser humano comum não, esse tem que ter aplicação, aplicabilidade. Então a gente constatava, nós temos uma plataforma tecnológica operacional, naquele ano de 2003 ainda não tinha capilaridade que tem hoje, mas telas mais à frente eu vou mostrar, mas que ela já estava operacional, nós tínhamos um modelo jurídico consagrado, era preciso ganhar o consenso da sociedade e desenvolver as aplicações necessárias para essa plataforma. Essa tela é uma visão, eu vou usar 2 telas para apresentar a infraestrutura de chave pública brasileira, sem resvalar num debate ou num discurso excessivamente técnico. Eu gosto de dar uma visão sistêmica da ICP Brasil. A ICP Brasil é um sistema, um grande sistema, né, que hoje eu diria para os senhores e senhoras que tem o status de um sistema nacional de certificação digital a partir da adesão estratégica do Poder Judiciário brasileiro há um ano atrás. É um sistema nacional que tem um conjunto de subsistemas que lhe são essenciais. Eu discrimino algum deles ali. Um sistema de auditoria bem definido pelo Comitê Gestor da ICP Brasil, um sistema de credenciamento que é feito pelo meu instituto, Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, autarquia federal da Casa Civil da Presidência da República. Nós acreditamos, né, usar o termo que os nossos vizinhos aqui da América Latina gostam muito, né, ou seja, o ente que quer ser uma autoridade certificadora credencia-se no Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, sofre um processo de auditoria de conformidade a padrões publicamente conhecidos e, se em conformidade, ele passa por uma acreditação, ou seja, ele passa a poder emitir certificados digitais dentro da cadeia do sistema ICP Brasil. Um sistema de segurança física e lógica bastante rigoroso, por isso o custo da ICP Brasil. Tá? Ser uma autoridade certificadora não é barato, vocês podem perguntar aqui ao Igor, ao Curi Corvos, que vai estar aqui depois, né? Não é barato, porque os níveis de segurança física e lógica são altos e são auditados pelo Instituto. Tá? Então é um outro subsistema essencial. Um sistema de homologação que nós criamos por determinação do Comitê Gestor da ICP Brasil há cerca de 1 ano e meio, aqui em São Paulo, é um laboratório, chama-se Laboratório de Sistemas Integrados, que nós montamos junto com o LSI, que hoje tem a coordenação científica do professor Marcelo Zufo. É um laboratório para homologar sistemas e equipamentos para o uso na ICP Brasil. Essa semana homologamos, por exemplo, cartões eletrônicos e um conjunto de cartões eletrônicos novos, homologamos tanto hardware, sejam tokens, leitoras e cartões, como sistemas. É um processo de homologação visando nível de segurança, mas sobretudo nível de interoperabilidade.
já que a ICP Brasil tem o status de um sistema nacional, ela se presta a projetos de caráter nacional. Interoperabilidade é uma palavra-chave para sistemas de governo-sociedade, é um item essencial. Então, esse laboratório ele é montado especificamente para atender esse processo de homologação. Ali na cor um pouco esmaecida, ainda acinzentado, nós temos um sistema de datação eletrônica, em discussão, né, ainda em debate dentro do comitê gestor da ICP Brasil, né, que se prestará a montar um sistema para datar eletronicamente o documento, né, já que o documento, quando ele é criado, ele obedece à hora do seu computador. Então você bota a hora que você quiser. Então é preciso ter uma ancoragem de confiança no documento eletrônico, já que uma hora, um dia, um ano pode fazer muita diferença para um alvará de soltura, né, para um documento no sistema financeiro, etc, etc. E nós temos ali dentro, naquele círculo azul, aí os nossos amigos advogados às vezes se magoam, porque eu boto sistema auxiliar jurídico e de normalização. Então nós falamos, mas só um sistema auxiliar, né? Porque a ICP Brasil, ela era, em 2013, era um debate eminentemente jurídico. Tá? Foi uma característica da trajetória brasileira da certificação digital. Se fazia um evento de certificação digital, o público, 90% era advogado. Foi uma característica do Brasil. E em detrimento da ICP Brasil ser uma plataforma tecnológica. É óbvio e evidente que a medida provisória 2200, que estabelece a validade jurídica da assinatura digital, não é uma peça meramente técnica ou tecnológica. Ela mexe no direito civil, porque ela dá validade jurídica à assinatura. Então, há implicações de caráter político, institucional e jurídico nessas medidas, evidente. Auxiliar aqui não é demérito, quer dizer, são todos esses sistemas e subsistemas, todo esse sistema ICP Brasil e seus subsistemas que o compõem, são construídos dentro de normas e de regramentos publicamente conhecidos, editados no site do Instituto e criados por um comitê gestor, que é um modelo de governança da ICP Brasil. Por favor. Aparece um pouquinho nessa tela seguinte, esse modelo um pouco mais abstrato. Quem cria, esse é o modelo de governança da ICP Brasil, da Infraestrutura de Chave Pública Brasileira. Quem cria as regras e normas da ICP Brasil não é a autarquia federal, ITI, Instituto Nacional Técnico da Informação. É um comitê gestor coordenado pela Casa Civil da Presidência da República, com assento governo e sociedade. É ele que cria as normas em formato de resoluções para a infraestrutura de chave pública brasileira. Hoje nós temos já mais de 3 dezenas de resoluções, que mostra que essas resoluções não são sacrossantas, elas são alteradas a partir da experiência que o Brasil tem nesse campo. Assessora ao comitê gestor um órgão auxiliar técnico, que é o COTEC, tá? Que é designado pelo membro do comitê gestor. O membro do comitê gestor designa uma pessoa para fazer, vamos dizer assim, uma sabatina técnica na resolução e orientá-lo na hora do voto, né? Ali você tem o papel da AC Raiz, que é uma nomenclatura da certificação digital, é o papel que desempenha o ITI, né, o Instituto Nacional de Tecnologia da Informação, credenciar, acreditar as autoridades certificadoras, né, e ser a base desse sistema. Nós não emitimos certificados para o usuário final, nós apenas e tão somente credenciamos as autoridades certificadoras. Ali você tem um desenho que é característico do modelo brasileiro. Eu quero chamar um pouco a atenção de todos, né? O Brasil tem hoje 8 autoridades certificadoras de primeiro nível, né? São aquelas autoridades que têm, vamos dizer assim, o custo mais pesado da certificação digital. Tem um ambiente seguro, tem uma equipe técnica especializada, hardware e software, sistemas especializados, contratados para gerir uma autoridade certificadora. É quem emite o certificado para a pessoa, para o usuário final, para o cidadão. A autoridade certificadora tem uma entidade fundamental ligada a ela, chama-se Autoridade de Registro, OAR, né? Que é quem identifica presencialmente o cidadão brasileiro. Voltando até à dúvida que apareceu no blog. Identificação presencial é a exigência da lei brasileira. Tá? Para um cidadão receber um certificado digital, ele tem que se identificar de maneira presencial. Isso é um princípio da lei brasileira.
Não é decisão deste ou daquele governo, deste ou daquele órgão de governo. É uma decisão da lei brasileira. Tanto a medida provisória quanto o projeto de lei 7316, que ora tramita no Congresso lentamente, há longos 4 anos, né, para convalidar os atos da medida provisória, resguardar o status quo da ICP Brasil, revogar a medida provisória e entregar para a sociedade uma lei. Né, porque uma medida provisória é lei. Né, na verdade, a palavra provisória nem cabe mais aí, deveria ser emitida permanente, porque a MP 2200 foi eternizada pela emenda constitucional de 11 de setembro de 2002, se não me falha a memória, 2001, exatamente, que criou um novo regime, a nova disciplina para a medida provisória e eternizou, engessou tudo que havia anteriormente, incluindo aí a MP 2200, que era de meados daquele ano. Isso é ruim para o país, porque nós temos uma lei tecnológica, uma lei para técnica, com implicações tecnológicas, que está engessada, eu não posso emendar, eu não posso alterar. A configuração do Comitê Gestor da ICP Brasil é dada pela medida provisória. Eu quero colocar, por exemplo, quero propor ao Legislativo brasileiro a inserção do Judiciário brasileiro, né? E eu não posso fazer, porque eu não posso emendar uma medida provisória, eu posso matar a medida provisória e publicar outra, em 90 dias tem que votar, imagina que divertimento que seria, ninguém votaria nada né? Até porque a ICP Brasil hoje ela é tão consensual que a própria tramitação da 7316 ela é lenta, no meu diagnóstico, porque há um consenso, nós estamos trabalhando, o Brasil está povoando com uma série de projetos calcados na certificação digital da ICP Brasil, ela não causa mais problema para ninguém, então ela acaba caminhando naquela lentidão. Esse desenho que está aqui, está na medida provisória, estará na nova lei brasileira. Nós temos autoridades certificadoras de primeiro nível, que tem uma R, que é quem identifica presencialmente o cidadão brasileiro, né? E você tem autoridades certificadoras ditas de segundo nível. Ou seja, a tua entidade, a tua empresa, você não quer saber de certificação, criptografia, THSM, hardware criptográfico, não quero saber nada disso. Eu posso usar o hosting, vamos dizer assim, né? Hospedar a minha autoridade certificadora numa autoridade certificadora de primeiro nível e estar vinculado, e com isso eu formo uma cadeia. Da mesma forma, você pode ser uma autoridade de registro, vinculada a uma C de primeiro nível. Você terá ainda menos custo e terá a relação mais viva com o teu cliente, né? Com o usuário final, e você estará apto a emitir certificado digital com um custo bem menor. É nesse sentido, por favor, o Brasil hoje ele tem um sistema, uma infraestrutura com uma capilaridade que não é o desenho final. Essa infraestrutura ela é viva, ela é móvel, né? Isso é uma fotografia de hoje, do dia de hoje. Ela acompanha a oferta, né? Ou seja, quanto mais o Brasil aprofunda, gera procura de certificados digitais, mais essa cadeia vai se enraizando, vai aumentando. Você tem hoje 8 autoridades certificadoras de primeiro nível, né? O CERP, a Presidência da República, Caixa Econômica Federal, a AC do Poder Judiciário, chamada de ACJUS, né? A Secretaria da Receita Federal, a Serasa, a CertSign e a Imprensa Oficial do Estado de São Paulo. São 8 de primeiro nível. E você tem hoje 21 autoridades certificadoras de segundo nível, ou seja, que estão penduradas nessa cadeia. Você tem 59 autoridades de registro e estamos chegando até o fim desse ano com mais de 1.000 instalações técnicas de autoridade de registro. O que é isso de forma muito simplificada? Se o NACIF tomasse a decisão, todo mundo que for assistir esse painel aqui, o 42º Projeto Brasil vai ganhar um certificado digital. Eu combinei isso com meus patrocinadores. Eu não vou pegar todo mundo que está aqui e levar numa R. Eu vou trazer uma instalação técnica para cá, eu vou trazer um agente de registro e ele vai emitir um certificado digital para esse grupo de pessoas. Assim, a maior parte das empresas operam, quer dizer, a R vai até a empresa não vai até a autoridade de registro. Um acordo de cooperação técnica ou de partilhamento de infraestrutura foi aprovado há cerca de um ano atrás. Tivemos o primeiro pedido, inclusive, que entrou no ITI agora, que é do uso de ARs, né? Serasa quer usar a R da CertSign em determinada região brasileira, quer usar a R do Serpro
Então, eles podem compartilhar essas infraestruturas, porque o maior desafio da infraestrutura de chave pública brasileira, do sistema ICP Brasil, é a sua capilaridade. Atender o território nacional. O Brasil é um país, como eu disse, de dimensões continentais, de enormes diferenças regionais, então é preciso que essa infraestrutura acompanhe, para que ela não seja um estorvo, não seja um gargalo, não seja uma dificuldade. Por isso eu nunca entendo, todo ano eu respondo as mesmas perguntas da imprensa geral ou especializada, que é aquela famosa síndrome do ano do. Né? Esse é o ano da certificação digital, esse é o ano do USB, esse é o ano da tecnologia Java, esse é o ano do MGov. Isso é uma ilusão, não existe o ano do em tecnologia. Não, o ano do bug do milênio, vai ser o ano do não sei o quê. Tem uma pergunta ainda mais dramática que eu respondo, que é: esse ano a certificação digital vai explodir? Esse eu tenho medo. Porque eu ando com o meu CPF no bolso e eu não sei se ele pode explodir a qualquer momento. Inclusive, podemos exportar a certificação digital para o Iraque. Por exemplo, se explode, é um material bélico, inclusive. Não vai explodir. Com esse câmbio não vai funcionar. Nem explodir. São ilusões. A certificação digital, como qualquer bom projeto tecnológico, é escalar. É feito aos poucos, é feito com piloto. Acho que a pesquisa da manhã, ela é uma fotografia interessante, que eu acho que nós temos que nos basear nela. Mas é uma fotografia. A nota fiscal eletrônica, ela tem 7 meses de vida. A primeira foi emitida em meados do ano passado. É, de certa forma, aceitável que o segmento econômico ainda não conheça, porque isso tem 7 meses de vida. Né? É, de certa forma, porque eu acho que se eu fosse um executivo e o meu gestor de tecnologia não tivesse me informado sobre isso, eu puxava a orelha dele. Porque, olha, isso não vem invenção brasileira, isso não. A Europa Ocidental inteira discute nota fiscal eletrônica. Eu vou receber, semana que vem, uma empresa espanhola específica de nota fiscal eletrônica. Eles só fazem isso na Espanha. Por quê? Porque os espanhóis estão ocupados com isso. Os franceses também, os portugueses, os nossos vizinhos aqui do Chile. Então, de certa forma, a gente entende porque são tecnologias que estão se implementando. 7 meses de vida, está em meados do ano passado. Eu acho que o resultado é de êxito. De êxito dentro dessa etapa de tempo. Né? Mas, por outro lado, eu confesso que se eu fosse um executivo, né, vem cá, você é meu gerente aqui, por que você nunca me falou disso? Então, eu acho que eu compreendo em parte. Né? Até porque eu estava falando no almoço agora que em 1995, eu tinha o meu cartãozinho de apresentação, eu botava meu correio, meu e-mail, né, de charme, porque ninguém mandava e-mail, ia me mandar e-mail. Eu não ia receber de ninguém, eu não ia mandar para ninguém, porque quem tinha, eu trabalhava comigo na universidade, eu encontrava todo dia, não ia mandar e-mail, mas eu botava por charme. Se você fizesse uma pesquisa em janeiro de 1995, e-mail era um negócio absolutamente inútil, não serve para nada, o que é isso? Que símbolo exótico é esse A retorcido? Agora, olhe o correio eletrônico na vida das organizações públicas e privadas em meados de 2007. Olha a importância que essa ferramenta tem. Por quê? Porque essas coisas se dão em escala, consomem tempo, modificam as culturas organizacionais, modificam a nossa noção de peopleware, né? de gente, da forma de trabalhar nossas organizações. Essas coisas consomem tempo. E repito, todo bom projeto tecnológico é escalar. Né? O resultado de 98% de declaração de imposto de renda na internet não foi conquistado em 5 meses, ele foi conquistado aí nos 5, 6 anos para você chegar a esse número. Não é feito de uma hora para outra. Então essas coisas vão consumindo um tempo, o país se prepara, o setor produtivo corresponde, né, atende com produtos, as organizações vão se adequando, o governo vai aprendendo, vai corrigindo os seus erros, as suas burrices, né, vai vendo melhor como é que isso se trata. E a certificação digital, ela é só uma ferramenta. Ela não vai aumentar a arrecadação, não vai curar o câncer, a impotência sexual, ela não tem esse poder, ela é só uma ferramenta que dá validade jurídica ao documento eletrônico. Esse é o papel que ela se presta. Ela não vai fazer nada além disso. Ela não vai curar os males da humanidade, não vai diminuir a taxa de suicídio, não adianta. É só para isso que ela serve. Agora, é estratégico. Porque um documento eletrônico, se
lhe for pedido, se o poder público está gerando um documento eletrônico, ele não é assinado digitalmente com o certificado digital da ICP Brasil, ele não tem validade jurídica. Esse projeto tenderá ao fracasso. Eu me confesso, muito mais preocupado hoje com o número. Mas tantos por cento não conhecem. Quando é que vai começar a obrigatoriedade? Temos que chegar a uma taxa de 90% de pleno conhecimento da nota fiscal eletrônica. Eu estou muito mais preocupado com a desagregação das prefeituras no projeto de nota fiscal eletrônica, com o uso indiscriminado dessa palavra. Inclusive, já relatei, o Donizete sabe que é uma opinião que eu falei na Receita Federal, secretário, que eu acho que a nota fiscal eletrônica tinha que ser um conceito consagrado num decreto ou na lei brasileira, porque o seu uso indiscriminado está gerando confusões. E acho que a desagregação das cidades, dos impostos que são coletados por cidades, que não estarem inseridas dentro de um projeto maior, trará prejuízos de interoperabilidade para o Brasil. O Brasil vai ter que pagar no futuro para resolver isso. Porque o cidadão que declara ISS, um imposto aí municipal, um advogado, ele declara imposto de renda, tributo federal. Ele é o mesmo cidadão. Então, se nós começarmos a gerar sistemas que não conversam, que têm plataformas tecnológicas distintas, nós vamos gerar um problema, porque no futuro vamos ter que contratar middleware, vamos ter que portar, aí o Narciso vai fazer provavelmente um 50º projeto, não tem problema, interoperabilidade, não está lendo, quando quer comandar no SPED essa nota fiscal municipal, não vai funcionar, porque não vai ler as plataformas. Então, se nós podemos fazer correto desde o início, façamos. Eu estou muito mais preocupado com isso que propriamente esse número. Eu acho que o número está correto. Eu acho que é um projeto escalar. O governo não tem que criar gargalos e dificuldades, ele tem que fazer as coisas com tempo. Não sei se o Donizete irá abordar, mas as DCTFs exigiram dos 10 mil maiores contribuintes. Esse número está sendo expandido, de maneira que o sistema vá se acoplando, vá tendo a capilaridade necessária para atender. O projeto tecnológico tem que ser feito assim, isso no abstrato, principalmente quando se considera o nosso país, principalmente quando se considera o nível de exclusão digital que o Brasil tem. Por favor. Como eu disse no início, falar da ICP Brasil hoje não é mais falar pura e simplesmente de teoria. É falar das suas A6, falei um pouquinho, como esse desenho é feito no Brasil. Vamos ter a oportunidade aqui de conversar com duas pessoas que estão fazendo certificação digital no Brasil, o Igor e o Kulikovski, é gente que está fazendo isso todo santo dia, respira todo dia certificação digital, os desafios, então é falar dessas A6 que estão fazendo isso no Brasil, estão construindo isso no Brasil, e é falar das aplicações, de onde a gente tira os maiores ensinamentos, os maiores ajustes finos que esse sistema tem sofrido, e é onde a gente tem visto que é possível que isso ajude o Brasil, a existência de uma plataforma para prover essa ferramenta, tem vindo, sem dúvida nenhuma, das suas aplicações. Por favor. Aqui eu tenho aqui um desenho um pouquinho de todos os logotipos e sistemas. Eu não vou abordar hoje todos esses projetos, eu vou pinçar alguns, por favor. Alguns que são fundamentais. Eu quero falar ali de um especialmente. Tá? Vou escolher assim, dois de forma muito especial. Tá? Um é o programa ProUni, Programa Universidade para Todos. Talvez os senhores não saibam, mas ele é um programa integralmente desmaterializado. Eu não gosto da palavra desburocratização. Eu acho que essa é uma palavra que ficou lá na época do Beltrão. Está situada historicamente. Nós vivemos hoje uma outra etapa, um processo de desmaterialização de procedimentos. Diminuir papel na relação do governo com a sociedade e na sociedade entre si, B2B também. E o programa ProUni, ele é um programa que eu tenho assim, um afeto muito especial, que ele praticamente surgiu dentro do Instituto, dentro do ITI. Recebi um grupo, a pedido na época do ministro Tasso Genro, que era ministro da Educação. Esse grupo foi lá porque tinha ouvido falar que eles não queriam fazer a coisa mais
no balcão, eles queriam usar a internet. E que tinha restrições em algum órgão da presidência que não deixava, que seríamos nós. Né? E nós, do ITI, nós não temos um papel só técnico, nós temos um papel de evangelizar a tecnologia. Né? Nós somos evangelizadores um pouco dessa tecnologia. E hoje o programa ProUni, que está na sua 3ª versão, ele é um programa integralmente desmaterializado. É muito simples. A universidade que pleiteia a bolsa de estudos, né, junto ao Ministério da Educação, ela não vai a uma delegacia do MEC, na esquina, ela vai a um portal na internet, ela se autentica nesse portal usando um certificado de pessoa jurídica. Então ela diz que ela é ela de fato, né, sai do anonimato da internet, até a culminância do processo, quando se dá a assinatura de um contrato da universidade com o MEC usando um certificado digital, adquirindo aí direitos e obrigações de forma totalmente desmaterializada. O sucesso do ProUni foi tanto que ele gerou uma série de clones, né? O programa Juro Zero da FINEP, ele clona essa mesma coisa, ou seja, ao invés da empresa que quer participar do programa de financiamento ir a uma delegacia, a um balcão, ela vai num portal na internet, se autentica com o seu certificado digital até a assinatura desse contrato, né, com plena validade jurídica que é dada pelo certificado digital. Se os senhores perguntarem a essas universidades se elas querem mudar, você quer trocar a internet por um balcão onde um rapazinho vai dar uma carimbada no papel, vai para um escaninho, daqui a um mês vai para Brasília e volta, eu acho muito improvável. Quanto custa um certificado digital? Hoje, na média, o certificado digital o modelo brasileiro é um modelo de mercado, portanto, ele é vendido. Né? Ele vai de 150 a mais ou menos R$250, com variações, né, aí. Sendo que o cartão ou o token ele é reutilizado, na verdade você só gasta isso uma vez, e depois, quando você for renovar esse certificado, você vai usar as mesmas ferramentas, os mesmos equipamentos. O benefício desse equipamento, dessa ferramenta, frente a todas as dificuldades que você teria numa inscrição, num credenciamento desse projeto, é gigantesco. Outro projeto que eu destacaria é a regulamentação do contrato de câmbio digital, assinado digitalmente pelo Banco Central, né, carta circular 3.134, por isso eu também não entendi a pergunta do blog, que ele fala que o sistema financeiro tem outros, não tem outros métodos nenhum, absolutamente está incorreta essa observação. O sistema financeiro brasileiro, o sistema bancário, usa o primeiro grande sistema de CP Brasil, que chama-se Sistema de Pagamentos Brasileiro. Todo o dinheiro que circula entre bancos no Brasil não circula mais em papel, circula eletronicamente. E a confiabilidade dessa transação é dada por um certificado digital. Isso é hoje, nós já assinamos, nos pede 36 vezes o PIB brasileiro de transações eletrônicas assinadas digitalmente. O outro, contrato de câmbio. Processo. Quando você assina um contrato de câmbio, assina com o certificado digital. Então a observação não corresponde aos fatos de quem perguntou. Não é verdade. Quando você precisa de validade jurídica, não tem outro caminho. Login e senha não dá validade jurídica no Brasil. Além de ser um segredo facilmente compartilhável, do ponto de vista tecnológico, seria inseguro, não te dá validade jurídica. O certificado digital, sim, esse dá validade jurídica. E nós estamos aqui falando de processo de desmaterialização. Todos esses projetos, programas, né, o uso intensivo do certificado digital no sistema judiciário brasileiro. A ministra Ellen Grace anunciou ano passado, esse ano, como um ano da informatização do judiciário. O judiciário brasileiro tem trabalhado muito pesado, né, na informatização e no uso intensivo do certificado digital. A ministra Ellen Grace assinou há pouco tempo o Diário da Justiça Online. Né? Os senhores devem ter acompanhado. Diria, inclusive adiantaria, relembraria, né, que o Tribunal de Justiça Federal da 4ª Região, que cobre Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina, já publicam integralmente os seus atos judiciais em Diário da Justiça online, assinados digitalmente. Né? É engraçado essa relação do Rio Grande do Sul com a certificação digital. Né? Vocês viram que 60% das notas fiscais eletrônicas são emitidas no Rio Grande do Sul. A primeira nota fiscal eletrônica foi emitida no Rio Grande do Sul. É curiosa essa relação, né?
e toda essa parte do TRT da 4ª região é Rio Grande do Sul, tá? Peticionamento eletrônico, toda uma série de sistemas de desmaterialização, né? Nota fiscal eletrônica, gente, eu acho que já foi abordado extensivamente na parte da manhã. Para mim, ela tem um impacto no custo do Brasil como país. Tá? É um projeto de uma violência produtiva e criativa gigantesca para esse país. Tá? É um processo de enorme importância. A escolha tecnológica está correta, né? O tripé XML, Web Service, certificação digital é corretíssima. O padrão tecnológico foi intensivamente debatido com o mercado, com a sociedade, com as secretarias de fazenda. Agora nós temos que integrar as cidades aí que eu acho que estão um pouco perdidas, né? A Receita Federal, junto com o ENCAT, comandaram um processo correto. Agora nós temos que agregar as cidades, porque eu acho que elas estão um pouco perdidas nesse processo. Por favor. Como eu só tenho mais 5 minutos, eu vou... Compras governamentais, uso intensivo do certificado. Está em debate hoje no Congresso Nacional, os senhores e senhoras devem saber, a alteração da Lei 866, né, para acabar com a publicação em Diário Oficial do certame licitatório e para fazer a publicação em um sítio internet, um site internet, certificado digitalmente. Né. É um debate intenso de muito aprendizado. Né. Eu tive vontade de ver no Congresso o debate para ver a visão que ainda se tem de dificuldade de entender esse processo de materialização. Uma série de sistemas, eu vou passar batido um pouco por eles, né? O último que eu citava ali é um mais recente, que é o da Polícia Federal Brasileira, que, os senhores sabem, credencia as seguranças privadas no Brasil. E esse processo de credenciamento será feito de forma desmaterializada, feito com um certificado digital entre a polícia Pode seguir, por favor. Entre a polícia e os interessados. O certificado digital da ICP Brasil é um certificado universal, é um certificado interoperável. Né? O desafio que o governo tem é de, na aculturação da sociedade, mostrar para ela que ele tem que linkar todos esses certificados. Não existe o certificado do programa GESP da Polícia Federal, o certificado só da Receita Federal, o certificado só da Secretaria de Fazenda lá do Rio Grande do Sul do Vinícius, não. Esse certificado ele é universal, ele é interoperável, desde que o sistema seja PKI aware, ou seja, compatível com o padrão da ICP Brasil, ele pode ser usado. Então a empresa que já declara, essa universidade, vou pegar um exemplo mais claro do que eu estou dizendo, essa universidade que se inscreveu no ProUni, ela contratou moeda estrangeira para equipar o seu laboratório usando o mesmo certificado digital. Declarou imposto de renda usando o mesmo certificado digital. Então, essa empresa de segurança privada que se credenciou na Polícia Federal vai usar o mesmo certificado para o imposto de renda, por exemplo, para qualquer outro sistema da sociedade ou do governo. O que nós tínhamos esperança há cerca de 2 anos e meio atrás, quando assinamos um protocolo de intenções com o secretário Rachid da Receita, com a FEBRABAN e o ITI pela Casa Civil, foi linkar o cidadão contribuinte com o cidadão bancarizado, porque são abstrações, nós somos a mesma pessoa. Eu que tenho conta bancária sou o mesmo que declaro imposto de renda. E se eu tenho um certificado no meu banco, eu vou usar no imposto de renda. Acho que temos que trabalhar hoje com o sistema bancário brasileiro, mas também temos que trabalhar fundamentalmente com o Poder Judiciário. Eu estou vendo ali o doutor Flausilino sentado ali, e eu lembro que também hoje nós temos um player essencial na ICP Brasil, que é todo o grupo de registradores, de notários e de cartórios brasileiros. Toda essa cultura brasileira, que é característica do papel, do registro do papel, hoje está na ICP Brasil, ou como uma autoridade certificadora vinculada à sede de primeiro nível, ou como uma autoridade de registro. Também é um setor, um segmento muito importante para a capilaridade desse sistema no Brasil, que é um grande desafio. Os sistemas, os projetos e programas que nós temos hoje, eles testaram na prática os padrões de interoperabilidade da ICP Brasil. Colocaram à prova, a gente pôde ver na prática esse negócio. Testaram também os padrões de segurança da ICP Brasil. Testaram a capilaridade e o crescimento escalar dessa infraestrutura.
O governo brasileiro não vai decretar que à meia-noite de amanhã arrume um certificado digital, você nem irá ao banheiro. Não faremos isso. Não haverá o ano do certificado digital, o ano que ele vai explodir. Isso são ficções. Esse sistema irá acompanhar naturalmente a adoção na sociedade, nos seus programas. Alguns órgãos de governo entendem que tem que acelerar o processo, né, que tem que criar restrições mais fortes, outros não. No final do ano passado, o presidente da República sancionou uma lei da maior importância. Em dezembro do ano passado, ele modificou o Código de Processo Civil brasileiro. E aí, essa mudança do Código de Processo Civil brasileiro, que é hoje a base de toda a informatização do judiciário brasileiro. Ele possibilitou a plena desmaterialização do processo judicial brasileiro. Todos os tribunais brasileiros estarão nesse estágio semana que vem? Não. Isso é uma semente plantada, é o início de uma caminhada que vai consumir algum tempo para o país poder se adequar. Testaram também e mostraram, de certa forma, a viabilidade do certificado digital como uma forma de identidade eletrônica. Que ele pode ser usado de forma produtiva, de forma boa para o país, como uma forma de identidade eletrônica. Creio que este é o meu último slide. Sim. Isso aí é o que nós queremos. Nós queremos acabar com essa montoeira de papel, com essa cultura do papel irracional, onde a materialização, se fizer necessária, ela será preservada, onde há ganhos para o país, para o Brasil como país, como civilização, nós vamos avançar. E repito, não é uma preocupação, nós não acordamos ontem e inventamos isso no Brasil. Isso é uma preocupação em todo o mundo, de natureza jurídica, tecnológica e de organização dos governos eletrônicos. Acho que é isso, né? Muito obrigado. Aí estão os contatos para quem quiser. Acho que depois temos as perguntas. Bom, eu passo a palavra agora ao Igor Ramos Rocha, que é gerente da área de certificação digital da Serasa. Boa tarde a todos. Agradeço aí ao Luiz Nassif, a área de Dinheiro Vivo, pela oportunidade de estar hoje aqui compartilhando com vocês em relação a esse debate. A minha agenda, ela tem basicamente 3 tópicos principais, até seguindo a proposta aí do painel. A ideia é falar um pouco, primeiro, dos avanços que a certificação digital teve ao longo aí dos seus 6 anos de existência, né, desde a concepção da ICP Brasil. Depois falar um pouco, não de entraves, porque uma palavra que eu particularmente não gosto muito, mas alguns desafios que nós ainda temos a vencer, e chegar mais especificamente no foco da pessoa física, né, da pessoa natural, dando aí algumas ideias para fomentar a discussão no final do painel. Por favor. Então, aí um pouco do que o Renato Martini comentou, só que exposto assim numa forma de linha do tempo, né? Então, temos aí a ICP Brasil mostrada através de alguns do que eu chamo marcos da ICP Brasil ao longo de toda a sua história, né? Desde dos idos aí de 99, quando ela começou ainda como uma iniciativa de ordem governamental, era chamada ICP Gov, e havia paralelamente uma iniciativa do sistema financeiro, né, em prol da utilização da certificação digital dentro do chamado sistema de pagamentos brasileiro. Depois, no ano 2000, já esboçando uma certa convergência, um certo alinhamento entre o interesse, digamos assim, do governo e da sociedade civil na formação do que haveria de se chamar a ICP Brasil, que hoje é a estrutura que respalda não somente iniciativas privadas, mas também as iniciativas governamentais. Em 2002, nós tivemos o surgimento da AC Raiz Brasileira, que é a mãe, digamos assim, de todas as autoridades certificadoras, e a partir da qual esse sistema se desenvolveu. Entrou em operação o sistema de pagamentos brasileiro, em abril desse ano, né, de 2002. Surgia também a iniciativa da Receita Federal, que foi chamada de Receita 222, né, era uma alusão a uma instrução normativa que tinha esse número, né, 222, e que foi o embrião do que é hoje conhecido como ECAC, que é o Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte. E também a criação
de dois tipos, né, de certificados digitais, que são o ICPF e o ICNPJ, e que se tornaram o padrão de fato em matéria de certificação digital. Então, hoje é muito difícil vender um certificado de assinatura digital, que é o nome genérico do certificado digital. Normalmente, quem busca um certificado digital busca ou um ICPF ou um ICNPJ. Então, acabou virando um sinônimo, né, da nomenclatura genérica do certificado digital. Em 2003, tivemos um ano sem novidades significativas, talvez influenciado aí pela transição de governo. Em 2004, tivemos uma iniciativa que o Renato já destacou, que foi a regulamentação dos contratos de câmbio pelo Banco Central. Tivemos também, seguindo nessa mesma linha, a regulamentação das apólices de seguro, né, pela Superintendência de Seguros Privados, né, a SUSEP, e o ProUni, que o Renato também destacou com bastante ênfase. Em 2005, o convênio entre FEBRABAN, a Receita Federal, na época Secretaria da Receita Federal, e não o que é hoje, que é a Receita Federal do Brasil, e o Instituto Nacional de Tecnologia de Informação, que tinha e ainda tem como objetivo promover a contribuição do sistema financeiro em prol da massificação da certificação digital. A adesão do Judiciário, né, que talvez se cristalizou com a concepção da chamada Autoridade Certificadora do Judiciário, né, a CEJUS, né, que foi uma iniciativa do Conselho Nacional de Justiça. O SPED, né, que já foi falado no período da manhã, o Sistema Público de Escrituração Digital, do qual faz parte a iniciativa mais tangível hoje, que é a Nota Fiscal Eletrônica. Uma iniciativa importantíssima da Receita Federal, que foi a obrigatoriedade de uso do certificado digital pelas 10 mil maiores empresas do Brasil, e que provocou realmente o primeiro salto, né, da certificação digital dentro de um objetivo de massificação. Em 2006, novamente um ano sem muitas novidades, e esse ano, talvez a grande promessa aí é novamente uma outra iniciativa da Receita Federal, que é a DIPJ, né, a Declaração de Informações Econômico-Financeiras de Empresas, pessoas jurídicas, né, e que vai atingir aquelas empresas que apresentam sua declaração baseada no lucro real ou arbitrado. Por favor. Daí, então, a gente pode observar três do que eu chamo vetores de massificação, né? E claro, é importante fazer uma ressalva, né? E por isso um pouco dessas cores diferentes, né? Ou seja, a Receita Federal como vetor de massificação, ela está realmente muito distante dos demais, né? Que são outras iniciativas do governo e do próprio sistema financeiro, né? Então, hoje, através das medidas que a Receita Federal tem adotado ao longo dos anos, a contribuição que ela tem sido capaz de oferecer em prol da utilização massiva do certificado digital é realmente muito maior do que qualquer outra iniciativa que nós tenhamos condições de observar. As outras iniciativas praticamente são iniciativas que eu chamo de nicho, né? Elas atingem uma comunidade muito específica, enquanto as iniciativas da Receita Federal, embora também sejam iniciativas, de certa forma, localizadas, atingem um público muito maior. Por favor. Dentre essas iniciativas da Receita Federal do Brasil, acho que vale a pena destacar 4 componentes principais, né? O primeiro, que é a iniciativa que está em franco processo ao longo desse ano e que atinge cerca de 180 mil empresas que necessitam da certificação digital para declarar a chamada DIPJ, que é um exercício mensal, né, ou melhor, anual, desculpa, que necessita então ser desenvolvido pelas empresas todo ano, e esse ano é no período de 2 de maio a 29 de junho. Temos a DCTF, que, como eu mencionei, foi objeto aí de uma iniciativa em 2005, que envolveu as 10 mil maiores empresas do Brasil em faturamento. O Imposto de Renda Pessoa Física, né, que não é uma obrigação, é facultativo, e que esse ano envolveu 15, talvez 16 mil contribuintes pessoa física que estavam aí de poder do seu certificado digital e tiveram condições, então, de declarar seu imposto de renda utilizando a assinatura digital. E
um público de cerca de 300 mil contabilistas que, de maneira geral, acessam dezenas de serviços que hoje estão disponíveis através do Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte, né? Esses contabilistas, além de serem, digamos, estimulados pelos demais públicos a interagir com a Receita através dos meios eletrônicos, eles também encontram, dentro do sítio da Receita Federal, uma série de serviços que, há bem pouco tempo atrás, antes da existência, né, da certificação digital e desse conjunto de serviços que a Receita colocou à disposição deles através da internet, necessitavam da presença de alguém, né, físico, numa delegacia regional da Receita Federal, enfrentando fila, pegando senha e, eventualmente, até pagando alguma taxa para obter alguma informação, protocolar algum tipo de documento. Por favor. Aí, para quem talvez não teve a oportunidade de acessar o ECAC, né, essa é a tela que quem tem um certificado digital hoje tem condições de observar. Então, aqui, no caso, eu fiz um acesso utilizando o meu certificado digital e tenho à minha disposição, enquanto pessoa física, alguns serviços que me permitem, por exemplo, obter uma cópia de uma declaração de imposto de renda de 2004, 2005. Permite verificar minha situação fiscal ou o acompanhamento do processamento da minha declaração de imposto de renda. Mas é verdade, a maioria dos serviços que estão hoje disponíveis através do ECAC são serviços que ainda visam especificamente as empresas, né? Aqui também uma parte do site da Receita mostrando algumas das obrigações fiscais que os contribuintes, pessoa jurídica, necessitam apresentar perante a Receita Federal utilizando certificados digitais. Por favor. Aqui também algo que já foi comentado no período da manhã, né, em relação às notas fiscais eletrônicas. O Vinícius, inclusive, deu um destaque para esse número, que acho que o dele é mais atualizado que o meu, porque o meu já data de quinta-feira, então esse número tem uma certa dinâmica. Mas, enfim, hoje, como foi mencionado, já existe um conjunto de empresas que está fazendo uso efetivo da nota fiscal eletrônica, que é o projeto federal. Por favor. E também foi comentado no período da manhã iniciativas no âmbito municipal. Essa é, no caso, a iniciativa da Prefeitura de São Paulo. E aqui acho que vale a pena uma ressalva, porque de manhã foi falado muito a respeito da certificação digital nessas iniciativas municipais. De fato, a iniciativa da Prefeitura de São Paulo não fazia uso do certificado digital, porém agora já o faz, né? Ainda não em caráter obrigatório, mas em breve o será. E isso também não é por nenhum outro motivo, senão pelo fato que também já foi bastante mencionado aqui, é o fato de que a certificação digital é hoje o único instrumento que é capaz de oferecer a produção de assinaturas digitais com presunção de validade jurídica, né? Ou seja, qualquer documento que seja produzido em formato eletrônico e que não contenha certificados digitais emitidos no âmbito da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, não goza da presunção de validade jurídica. É claro que um e-mail ou qualquer outro tipo de comunicação eletrônica pode ser utilizado como uma prova legal perante juízo, mas ele precisa transformar-se numa prova legal, o que demanda um determinado processo, inclusive envolvendo peritagem. No caso da assinatura digital, e aí é que eu destaco a palavra presunção, já está implícito na utilização da assinatura digital o fato de que aquele documento ele é por si só uma prova legal. Ele não necessita de nenhum outro instrumento complementar para que aquela prova seja apresentada em juízo e seja reconhecida como tal. Então, no caso da Prefeitura de São Paulo, ainda hoje predominam, né, as utilizações envolvendo simplesmente procedimentos com login e senha. Foi assim que começou, inclusive começou com um formulário na web, né, que precisava ser preenchido pelas empresas que queriam emitir a nota fiscal eletrônica de serviços, né?
Isso depois logo demonstrou-se uma limitação, porque haviam empresas que queriam emitir, mas emitiam grandes quantidades de notas e serviços. Então, um passo que a Prefeitura deu foi no sentido de permitir o upload, né, de arquivos de notas fiscais de serviço, e esses arquivos, então, poderem automaticamente serem processados pelos sistemas lá da Prefeitura e, com isso, se transformarem em notas fiscais eletrônicas. E agora estão realmente migrando para um sistema que não diria idêntico ao da iniciativa federal, mas muito parecido, que é baseado em web service com assinatura digital. Aqui é um exemplo de um acesso que eu fiz enquanto pessoa física e fiz também já com certificado digital. Então, eu, enquanto pessoa física, né, não sou um emissor de notas fiscais eletrônicas, mas me interesso por ter acesso a elas, porque no caso específico de São Paulo há um benefício, né, em relação ao tributo de IPTU. Ele dá uma série de serviços através do portal que permite identificar quais são as empresas que hoje já estão emitindo as notas fiscais eletrônicas e, com isso, até permitir que essas empresas elas se diferenciem das demais que, eventualmente, hoje, por algum motivo, não estão emitindo ou não vigoram dentro dessa iniciativa. Por favor. Aqui, também já fora do universo da Receita Federal, que, como eu falei, é talvez a iniciativa mais significativa em prol da massificação, já no âmbito do governo eletrônico de maneira geral, uma iniciativa muito importante da Sabesp, né, uma outra iniciativa paulista, que exige dos seus fornecedores a utilização de certificado digital para participação dos chamados pregões eletrônicos. Então, os fornecedores hoje da Sabesp, né, interessados em participar desses processos aí de pregão eletrônico ou leilões reversos, né, eles também só podem ter acesso ao sistema, só podem interagir, né, apresentar os seus lances junto ao sistema, se de posse do certificado digital. Isso não é por nenhum outro motivo, senão justamente o respaldo legal que está por trás dessas operações. E no caso da Sabesp tem ainda um componente muito interessante, que é a utilização de dois tipos diferentes de certificados digitais. Um para assinatura, né, dos lances, e um outro que é utilizado para a criptografia, né, ou o sigilo, ou a privacidade das informações que estão sendo trocadas com a Sabesp. Então, há aí uma dupla garantia, né, uma garantia em relação à autenticidade e uma garantia em relação ao fato de que determinadas informações, quando necessário, serão submetidas a um processo de codificação, que é chamado criptografia, que permitirão o total sigilo dessas informações entre as partes que estão envolvidas com a comunicação. Por favor. Ainda nas iniciativas do governo eletrônico, temos aí algo que também já foi um pouco comentado, né? Iniciativas do Judiciário. Esse, em particular, é a Lei 11.280, que alterou o artigo 154 do Código de Processo Civil, deixando claro a possibilidade de utilização da certificação digital como instrumento validador. E aqui vale também uma ressalva importante, né? Porque são necessários tantos instrumentos legais, né? Temos aí essa Lei 11.280, temos aí regulamentação do Banco Central, regulamentação da SUSEP. Até que ponto a medida provisória 2.200, por si só, ela não é suficiente, né? A medida provisória, ela é um instrumento bastante abrangente e, é claro, ela por si só já determina que um documento eletrônico assinado com certificados emitidos por autoridade certificadora integrante da ICP Brasil tem a mesma validade jurídica de um documento em papel com assinatura de próprio punho. Mas algumas atividades, elas necessitam de regulamentação específica. O caso dos contratos de câmbio é bem tipificador, né? Era necessário que o Banco Central definisse um padrão para que os bancos, né, as instituições financeiras, pudessem operar com os documentos eletrônicos assinados digitalmente. Porque senão haveria uma multiplicidade tal de formatos de arquivos que o Banco Central não poderia interagir com as instituições financeiras para poder executar as operações de câmbio. Então, no caso específico dos contratos de câmbio,
a motivação em prol da regulamentação específica foi padronizar a forma de comunicação entre as instituições financeiras e o Banco Central. E esses outros diplomas legais que qualificam a certificação digital visam, cada um, obviamente, respeitando as suas necessidades, definir aspectos específicos da aplicação da certificação digital em determinado tipo de aplicação em particular. Por favor. Mais recentemente, tivemos aí a Lei 11.419, que é a conhecida lei que permite a informatização dos processos do Judiciário. Então, nós acreditamos, né, que o Judiciário, né, será, nos próximos anos, um dos grandes catalisadores da certificação digital, talvez superando, inclusive, a expectativa que nós temos hoje com as instituições financeiras. Por favor. E falando em instituições financeiras, aqui eu vou citar dois exemplos, né, talvez porque sejam os exemplos mais relevantes, né, de engajamento em relação à certificação digital. O Bradesco, não só porque foi o primeiro banco privado a se tornar uma autoridade de registro, né, ou seja, assumir a iniciativa de oferecer a sua contribuição distribuindo certificados digitais para os seus correntistas, né, e até hoje tem iniciativas de comunicação que são muito interessantes. Talvez alguns de vocês que tiveram a oportunidade de receber faturas de uma instituição de ensino, de um clube, de uma academia, enfim, de alguma coisa, faturas essas que são emitidas pelo Bradesco, observaram em alguma semana ou outra uma propaganda sobre a certificação digital. Quando eu vejo iniciativas como essa, realmente fico animado, né, em relação ao que os bancos podem oferecer enquanto contribuição para a massificação da certificação digital, porque dentro de um banco vocês não têm ideia da quantidade de produtos que devem disputar esse espaço para fazer uma propaganda dentro de uma fatura, como é o caso de um banco como o Bradesco. São muitas áreas e muitas pessoas querendo defender o seu peixe e querendo que ele seja colocado num lugar de destaque como esse. E ao perceber que o certificado digital está recebendo esse destaque, é porque de fato o banco tem uma direção estratégica muito forte em relação à utilização da certificação digital e é uma questão de tempo para que isso seja utilizado com mais intensidade. Por favor. E eu não poderia deixar de citar também o Banco do Brasil, que hoje é o único banco que já possui um sistema de internet banking acessível utilizando o certificado digital. Então, hoje o correntista do Banco do Brasil que deseja acessar o seu internet banking, seja ele pessoa física ou pessoa jurídica, ele não precisa mais daquele acesso utilizando número de agência, número de conta e senha. Ele, com o seu certificado digital, vai ter condição de executar esse acesso de uma maneira, inclusive, muito mais segura. Então, hoje, de fato, o Banco do Brasil é quem está na vanguarda em relação à disponibilização de aplicações baseadas em certificação digital para os seus contribuintes. Por favor. Bom, e aí chegando um pouco mais especificamente ao tema que gera debate e discussão, né? Quais são realmente os desafios em prol da massificação e mais especificamente em relação ao usuário pessoa física, pessoa natural? Eu tentei agrupar aqui em 3 grandes desafios, né? O primeiro deles é a percepção de valor, né? Também conhecida como custo-benefício. Acho que ainda há muita discussão em relação ao valor do certificado digital no que se refere ao benefício que ele proporciona em relação ao preço que se paga por ele. Um outro aspecto que inclusive foi anteriormente bastante citado, né, até quando se falou a respeito da nota fiscal eletrônica, é o que eu chamo de maneira genérica de cultura digital. E que aí tem talvez 2 vertentes importantes, né, uma vertente de inclusão e uma vertente de segurança, né? Por que uma vertente de inclusão? Precisamos entender que o certificado digital ele não funciona sozinho, né? Diferente de um telefone celular, você comprou o telefone celular, basta ligar, habilitado, ele sai falando. O certificado digital não, ele tem 2 premissas fundamentais que, se não forem respeitadas, de nada adianta você possuí-lo. Primeiro, você precisa de um computador, por razões óbvias, né? E segundo, você precisa de acesso à internet.
Se você também não tiver acesso à internet, embora tenha um computador, de nada adiantará você ter um certificado digital, porque você não vai ter condição de acessar nenhuma aplicação. Então, o certificado digital, ele invariavelmente faz parte de uma outra revolução, que é a revolução da inclusão digital. Agora, é claro que hoje já existe um público muito grande incluído digitalmente, e é justamente atrás desse público, né, que a certificação digital está. É um pouco o que o Renato comentou, não existe o ano da certificação digital. O que existe é um processo incremental, sistemático de adoção da certificação digital, que vai absorver esse público em fatias cada vez maiores. E acreditamos que os movimentos de inclusão digital vão, paralelamente, criar mais públicos que futuramente também serão públicos qualificados para ter acesso ao certificado digital. E a cultura de segurança, né, está muito voltada à percepção de que o usuário tem também um papel importante para zelar pela sua segurança em relação ao uso de meios eletrônicos, né? Ou seja, a segurança hoje, ao interagir com sistemas eletrônicos, em particular a internet, não é uma responsabilidade só de quem está provendo o serviço. É também uma responsabilidade de quem está acessando e usufruindo desse serviço. Tal como é na nossa vida cotidiana, na nossa vida não digital, digamos assim. Não podemos, simplesmente por confiar na segurança pública, deixar a porta da nossa casa destrancada, né? Nós também temos que fazer o nosso papel. Se não o fizermos, perde o sentido, né, tudo que a gente está falando em relação a uma nova cultura, uma cultura em prol de segurança digital. E, finalmente, o aspecto da logística, que também foi tema de alguma discussão na parte da manhã, né, e que envolve o processo que está por trás da emissão do certificado digital, que é um processo que segue um ritual, né, segue um certo regimento, cujo objetivo realmente é permitir a emissão de um documento que vai servir para a identificação inequívoca de uma pessoa dentro de meios eletrônicos, em particular a internet. Por favor. Então, dentro desses 3 tópicos, né, eu procurei para cada um jogar 3 ideias, né, para fomentar um pouco da discussão na próxima etapa, que é o debate e as perguntas, né. Em relação à percepção de valor, a necessidade que existe realmente de se ampliar a oferta de serviços, né, ou das aplicações que são baseadas em certificação digital. Então, isso é importante e talvez seja o mais significativo para o usuário quando se fala em percepção de valor. É muito estranho, né, a gente falar a respeito do preço do certificado digital, que se a gente observar hoje, né, ele custa nos primeiros 3 anos algo em torno de R$10, né, R$10,56 por mês, né? Normalmente as pessoas pagam mais do que isso no seu cartão de crédito, e pagam com prazer por um simples motivo, porque percebem que o benefício que o cartão de crédito é capaz de lhes proporcionar é maior do que esse pagamento mensal que eventualmente é feito. E acho que aqui nós temos um desafio semelhante: proporcionar para o usuário um nível de benefício que compense um pagamento, qualquer que seja ele. Ainda se o certificado digital custasse R$50, né, durante esses 3 anos, né, ainda que ele caísse de preço sensivelmente, eventualmente ele ainda poderia ser considerado caro, porque a percepção do benefício ainda poderia ser inferior a esse valor. Então, é importante a oportunidade de criarmos valor para o uso do certificado digital. Segundo, que também foi colocado muito fortemente pelo Renato, é a garantia de interoperabilidade dos certificados digitais entre as aplicações, né? Não é o objetivo que a pessoa saia com uma série de cartõezinhos na carteira. O certificado digital é uma identidade digital, uma identidade eletrônica. E como tal, ele deve se prestar para identificar o usuário, seja qual for a aplicação ou serviço que ele deseja acessar. De tal forma que preservar a interoperabilidade é fundamental até para se fazer valer o primeiro tópico que eu comentei, que é a maior diversidade de aplicações disponíveis para um mesmo certificado digital.
E, finalmente, a divulgação de usos, aplicações, vantagens e benefícios que, de certa forma, podem não estar totalmente claros para o usuário. E que, ao não estarem claros, praticamente é como se não existissem. Por favor. Na cultura digital, talvez o primeiro ponto é minimizar o impacto da adoção da certificação digital pelo usuário, e aqui não vamos simplificar o problema, né? Existe um impacto, o certificado digital é um dispositivo eletrônico, ele precisa interagir com o computador, então, eventualmente, existe a necessidade de se instalar uma leitora de um smart card, né? De se instalar um chamado driver, né? Para operar com aquele smart card, enfim, existe aí a necessidade de um procedimento tecnológico que, embora simples, para o público leigo guarda uma certa complexidade que precisa ser desmistificada, precisa ser simplificada. Uma alternativa, né, para isso é fugir um pouco do computador, né? Hoje já é possível a utilização da certificação digital nos moldes da ICP Brasil, por exemplo, em dispositivos móveis, como é o caso de telefones celulares de tecnologia GSM. Então, eventualmente aí existe a oportunidade de se tornar o processo mais facilmente tratado por parte do usuário. E, finalmente, o que eu citei, né, a necessidade de formação de uma cultura de segurança pelo usuário, ou seja, o usuário perceber aquilo como sendo algo que faz parte da contribuição que ele também, enquanto agente do processo, precisa oferecer. Por favor. Na logística, né, facilitar o acesso do público ao certificado digital, e acho que aí tem muito do que o Renato chegou a citar, né, de rede de distribuição. O Renato comentou um pouco das chamadas instalações técnicas, né? E esse é um grande desafio, é colocar realmente a certificação digital mais próxima do usuário. Em alguns casos, né, nós, autoridades certificadoras, temos a condição, inclusive, de ir até onde o cliente está e executar a emissão do certificado sem que ele necessite ter o ônus do deslocamento, né? Isso justamente para tornar o processo de acesso ao certificado digital mais conveniente. É parte do segundo tópico, né, das minhas reflexões, né, de transformar essa necessidade de presença física, que é muito criticada em relação à burocracia e ao tempo que isso toma, na verdade, numa oportunidade de esclarecimento e de orientação. O processo de emissão do certificado digital não demora mais do que 15 a 20 minutos, né? Ele é extremamente rápido. Mas muitas vezes os agentes das autoridades de registro consomem 30, 40, até 60 minutos com o usuário. E isso, para as autoridades de registro, não é considerado perda de tempo, é considerado ganho de tempo, porque é a oportunidade de se esclarecer, de se instruir o usuário sobre o que ele tem nas mãos e de que maneira ele deve utilizar. Isso depois é economizado drasticamente na redução de suporte técnico que será necessário eventualmente ser dado via telefone, ocupando uma área de call center especializada para poder oferecer o nível de esclarecimento que o usuário vai precisar. Então, se por um lado essa necessidade do contato físico ela agrega uma certa percepção de burocracia, ela também é uma oportunidade na medida em que, já que estamos falando de um componente tecnológico, é importante que o usuário leigo que não está acostumado com essa realidade possa ser devidamente instruído sobre como adentrar nesse novo universo da forma menos traumática possível. E, finalmente, o suporte adequado para o usuário, né? Como eu mencionei, sempre, eventualmente, você tem um usuário que ou mudou de máquina, ou fez alguma instalação de um software, enfim, ele vai precisar ao longo da vida útil do certificado, que tem mais do que 3 anos, né? Ou seja, os 3 anos tipicamente é a validade do certificado. Esse certificado ele pode ser renovado indefinidamente, e ao longo de toda essa vida útil o usuário eventualmente precisará de algum tipo de apoio. E, com certeza, vai precisar contar com alguém tecnicamente esclarecido para poder orientá-lo adequadamente. Por favor. Bom,
era essa a contribuição que eu tinha a oferecer. Obrigado, eu fico disponível agora para as perguntas. Bom, nós vamos às perguntas, então. Obrigada. Boa tarde, Mônica Sertã, sou técnica de projetos e programas da FINEP. A FINEP é uma empresa pública ligada ao Ministério de Ciência e Tecnologia. Esse ano completa 40 anos e eu tenho 29 anos de empresa. Fiquei muito feliz e preocupada ao ver o programa Juro Zero da FINEP, né, como um dos programas citados como exemplo, porque é um programa que ainda não decolou. Né? Quer dizer, infelizmente é um programa que tem pouca atuação, pouca visibilidade, né? E seria um programa modelo, e não tem atuação no estado de São Paulo. Isso me lembra 10 anos atrás, quando eu coordenei o PADCT, que era o empréstimo do governo brasileiro com o Banco Mundial, cujo sistema era todo informatizado, inclusive possibilitando o teletrabalho, e cujo processo de informatização foi desenvolvido pelo César, Centro de Estudos em Softwares Avançados do Recife, sob a coordenação do professor Dr. Silvio Meira. Funcionou, só que por atitudes comportamentais dos nossos gestores, né, que estão acostumados, quer dizer, ao papel, né, esse sonho do seu último slide, doutor Renato, que na época nós sonhamos também, há 10 anos atrás, não se tornou realidade. Então, hoje, quando eu escuto e vejo as transparências e fala-se nessa cultura digital, eu acho que falta, se me permitem, uma cultura comportamental, um programa de capacitação, tá entendendo? Quer dizer, não só dos usuários, mas de toda, principalmente dos gestores, tá entendendo? Porque nesse processo que vivemos, que nos permitiu avançar até o teletrabalho, só faltou a certificação digital, que na época não era possível, não existia, quer dizer, então, essa parte não era informatizada. Tudo voltou ao papel, eram mais de 2.000 processos ano. Né? Então, fica a sugestão de um programa junto de habilidades comportamentais para lidar nesse novo mundo. Né? Obrigada. Hein? Boa tarde, meu nome é Jonathan, eu sou da Associação dos Advogados de São Paulo. A Associação dos Advogados de São Paulo é uma autoridade de registro devidamente homologada pelo ITI e credenciada na ICP Brasil, e vai atender aí os interesses dos advogados interessados em adquirir certificado digital ICP Brasil. Minha pergunta tem um viés jurídico, né, que, principalmente em relação à Lei 11.419, do processo judicial eletrônico, que altera o Código de Processo Civil. Essa lei, ela menciona que a assinatura eletrônica pode ser considerada tanto certificado digital ICP Brasil, daí vem a interpretação, ou cadastro direto nos tribunais. Eu gostaria de saber qual a orientação aí dos palestrantes a respeito dessa interpretação. Se é ou se é e, né? Ou se um é alternativo ou é opcional. Aí. Eu entendo que é alternativo e eu entendo que é preciso distinguir muito bem, né, o benefício que a certificação digital gera num processo como esse. Né? Enquanto algum outro artifício de autenticação do usuário é oferecido exclusivamente para acesso a um determinado serviço, então, por exemplo, vai ser disponível por um determinado tribunal para acesso aos serviços daquele tribunal, ele vai ser utilizado especificamente para aquilo. Acho que a grande vantagem da certificação digital é você ter um único instrumento ao qual você vai poder utilizar para acessar não só o tribunal, mas de quaisquer outros tribunais com os quais você vai interagir. Então, acho que aí está mantido o valor intrínseco da certificação digital desde o momento em que ela surgiu, né, no mercado através da medida provisória 2200. Aliás, desde o começo, né, tem o artigo 10º, né, da medida provisória, que fala a respeito da validade jurídica, e esse artigo tem 2 parágrafos. O primeiro trata da ICP Brasil, e é a respeito deste
destas assinaturas e desses certificados que se fala da presunção de validade jurídica. Nada impede que determinada organização privada, no caso, porque pública já foi privada de fazer isso em função de outros decretos que surgiram futuramente, possa adotar a certificação digital fora da ICP Brasil, desde que previamente haja um acordo entre as partes, né? Então, veja que para utilizar-se de certificação digital fora da ICP Brasil, eu preciso de um acordo prévio. Para utilizar a certificação digital dentro da ICP Brasil, eu não preciso de acordo prévio nenhum. Ou seja, são valores que a ICP Brasil coloca à disposição da sociedade, e acho que no caso específico da 11.419, o objetivo foi bem claro de deixar uma porta aberta para o uso de outros mecanismos que inclusive podem eventualmente já estar sendo utilizados hoje e não são certificados digitais. Então há que se preservar também o que já foi feito desde então, mas também colocar claramente que ao se utilizar a certificação digital, reconhecendo esses benefícios de interoperabilidade que ela é capaz de oferecer, o benefício para o usuário é maior ainda. Acho que esse é o principal compromisso. Renato. Eu acompanhei de muito perto, desde o momento que esse projeto-lei foi relatado, que é na era do PLC 71, relatado pela senadora Séries Schlesarenko no Senado, até o momento da sanção do presidente em dezembro do ano passado. A ideia era do presidente vetar esse cadastro, né? Ou seja, os tribunais vão ter um cadastro, e esse cadastro vai gerar uma identificação e ele poderá ser usado conjuntamente com a certificação digital. O presidente não vetou, né, no momento houve uma discussão na Casa Civil intensa, né, e o Conselho Nacional de Justiça, que defendia o cadastro, fazia uma argumentação que era da dificuldade, né, de você, no Brasil, de uma maneira imediata, você cobrir todo o território nacional com a certificação digital. Isso iria como uma medida para auxiliar, né, e nós já estamos fazendo um projeto-lei de iniciativa do Executivo não acabando com esse cadastro, mas criando uma temporalidade. Ele vai durar por um ano e meio, depois ele vai para o espaço. Ele já está sendo, a Casa Civil já está fazendo esse subchefe de assunto jurídico, já está fazendo um projeto-lei que o presidente vai mandar para o Congresso para fazer a transitoriedade desse cadastro, mas foi uma demanda do Poder Judiciário. E aí a gente tem que respeitar onde o calo aperta. Eu não sou advogado, nunca vivi no tribunal, não sei das dificuldades logísticas, do tamanho. Quem conhece o core business do Poder Judiciário é quem milita nele, né? E foi uma solicitação feita, né? Que preparássemos o melhor dos mundos, expressão do doutor Sérgio Tejada, secretário-geral do Conselho Nacional de Justiça. O melhor dos mundos é a certificação digital, mas visto o tamanho do Brasil, a complexidade, vamos preparar esse processo com uma transição. Não havia porquê, enfim, nós não apoiássemos, que o governo não viesse apoiar. Mas é preciso agora preparar a temporalidade desse cadastro, né? Oi, Paulo Viana, diretor de certificação digital da SafeNet. Eu queria tocar num assunto aí de formação de cultura, que me parece crítico nesse processo. E uma das coisas que mais me chama a atenção é de que a gente até, com a nota fiscal eletrônica, está vendo uma aplicação muito boa, muito didática, muito fácil de se explicar. Mas tem os argumentos financeiros também. E uma das coisas que a gente vem vendo ser discutida ao longo desses, digamos, 7, 8 anos, é a busca de uma killer application, né? Uma das coisas que se discutiu, que até hoje eu não vi acontecer, eu queria saber por que isso não aconteceu, por que isso não foi ventilado, é por que a gente não diminui o seguro de quem paga prêmios altos por, enfim, qualquer coisa, por exemplo, transações financeiras ou, enfim, transações comerciais, não importa. Isso seria uma maneira interessante de você motivar financeiramente a adoção mais rápida, porque seria muito mais barato você ter produtos cobertos pela certificação digital, do ponto de vista de seguro, de seguridade, que eu estou falando de empresas seguradoras. Eu não falo aqui em nome do sistema financeiro. Claro que a Serasa possui uma certa proximidade do sistema financeiro, mas acho que de maneira geral não faltam ideias, né? Ideias tem muitas, né? De fato está faltando alguma coisa, que eu também não sei precisar o quê, até porque se eu soubesse estaria numa outra situação.
para que realmente a certificação digital ela encontre, né, uma acolhida maior dentro do sistema financeiro. Eu tenho para mim, já manifestei isso em outras oportunidades, outros congressos, outros seminários, de que é também um problema de ordem cultural. Talvez os bancos estejam um pouco reticentes de assumirem uma certa liderança nesse processo de criação dessa cultura, né? Eles estão querendo ver de que maneira o mercado vai receber essa mensagem que está por trás da cultura de segurança digital e começar a participar mais ativamente disso. Até recentemente, acho que todos se lembram, né, de uma campanha a respeito de segurança na internet promovida pelo Itaú, que foi considerada até junto do sistema financeiro uma campanha ousada, né? Porque há sempre um risco, né, de, ao se falar de segurança, você promover uma alusão de que, então, o que tinha antes não era seguro, né? Então, realmente é uma linha muito tênue e eu acho que é em função dessa linha tênue que o processo dentro do sistema financeiro ainda não evoluiu no nível de massificação que a gente gostaria de ver. Mas não tem uma fórmula mágica ou uma explicação definida, porque se ela existisse, muito provavelmente a gente já teria tido oportunidade de atacá-la de maneira bastante assertiva. Só acrescentaria que eu pessoalmente, aí é uma questão de opinião pessoal, né? Eu acho que refletido até no que eu já falei, eu não acredito em killer application para a certificação. Então, não definitivamente. Eu acho que é um conceito do mundo, que a gente usa no mundo dos sistemas operacionais, muito comum na evolução da informática, mas eu acho que para a complexidade de um país como o Brasil, não haverá uma killer application. Não creio. Posso estar errado, né? De certa forma, se você olhar a nota fiscal eletrônica, o SPED, você vai dizer, não, está aqui, ó. Pelo menos para a pessoa jurídica, né? Aquilo é de uma violência, Mas será que vai ser? Não sei, entendeu? Não creio sinceramente. Eu acho que se eu acreditasse em Clear Application, eu acreditaria no ano do, na síndrome do ano do, coisa que eu pessoalmente não acredito. Acho que um conjunto de aplicações interagindo, dando a percepção ao cidadão brasileiro que esse certificado digital é interoperável, que ele pode usar, ele linkar essas aplicações. Eu pessoalmente acredito mais, é uma visão que eu acredito que seja mais factível. Não era assim, eu não quis me referir ao caráter milagroso daquilo, era só um grande argumento matador, né? O argumento matador é sempre sendo dinheiro, quer dizer, quando você gasta menos dinheiro, você tem uma motivação natural para fazer alguma coisa. Então, o upgrade para certificação se daria por conta das vantagens financeiras, que no caso da nota fiscal já são claros, mas seguro eu acho que seria um outro. Entendi. A pergunta é para o Renato. Renato, tem uma estimativa do custo desse programa de certificação para a pessoa física e gostaria de saber de onde viriam os recursos, se tivesse isso. E não seria, o contribuinte não teria o risco de arcar com esse programa? Não seria uma analogia em inglês, por exemplo, um killer cash tipo contribuinte? Olha, o certificado digital, como eu disse anteriormente, ele é o modelo brasileiro é um modelo baseado em mercado. Então ele é vendido por autoridades certificadoras. Então bem, eu não ia fazer propaganda aqui da Associação de Advogados, não, mas vou fazer, porque eles anunciaram um certificado digital por R$125. O kit completo, ou seja, o cartão, o leitor, parece que é o produto mais baixo. É para como o Kulikov já está se coçando lá atrás, é um preço de mercado. O governo não vai comprar e dar para ninguém. Muito alta, viu? A mensalidade da ASP é muito alta, precisa compensar isso. Mas dá direito a vários modelos de uma killer mensalidade. Eu quer dizer que é uma killer mensalidade. Então, o certificado digital é uma ferramenta ofertada e oferecida por um conjunto de A6 dentro de um mercado que eu diria para você que tende a uma forte comoditização. Talvez seja, no futuro, quem vende um serviço para uma empresa de nota fiscal eletrônica, na verdade o certificado digital está diluído numa série de serviços de capacitação, customização, do hardware, em que o certificado digital, na verdade, se dilui dentro de todo esse custo. Só para voltar no assunto
da associação... O preço não, né? Então, só para explicar e para esclarecer, a Associação dos Advogados de São Paulo não entrou no mercado de certificação digital, né? Esse valor é cobrado dos associados. Obviamente, se a gente fosse atender não associados ou pessoas, aí, usuários, pessoas físicas comuns, ou mesmo pessoa jurídica, o valor seria outro. Impossível cobrar o valor de R$ 125 pelo kit, né, pelo custo operacional que existe aí. Então, a associação realmente não entrou no mercado da certificação digital para competir, e sim para atender fazer uma pergunta aí. Não tem ganho, não especificamente em relação à associação, mas em relação ao barateamento, não tem ganho de escala aí? Aliás, eu diria que, essencialmente, a redução do preço do certificado digital é função da escala, porque os custos fixos, eles são realmente muito pesados. Então, há uma necessidade de se diluir esses custos fixos na escala para que o preço ele possa ser reduzido. Em linhas gerais, já houve uma redução, né? Para quem não se lembra, há 2 anos atrás, quando houve a DCTF, o mesmo certificado digital que era vendido naquela época pelo mesmo preço que é vendido hoje, tinha 2 anos. Quer dizer, hoje o certificado, então, ele tem 1 ano a mais de validade e está custando o mesmo preço. Isso foi uma redução de quase 30%, né? E isso não foi por nenhuma mágica, né? Foi por regras, como o Renato comentou, do próprio mercado. A Receita Federal, através dessa iniciativa, ela proporcionou um degrau diferente, né? Nós saímos de um determinado patamar de usuários e fomos para um outro patamar. E em função de ter galgado esse novo patamar, o preço pôde ser reduzido. E essa é uma consequência natural, não tem mágica nenhuma, né? Aconteceu com os telefones celulares, né? Para quem não se lembra, né? Há algum tempo atrás, você primeiro esperava ser agraciado com uma carta, né? Que daria direito a você pagar uma pequena fortuna para você ter um aparelho celular com quem você, inclusive, iria poder conversar raramente com outra pessoa que tinha um celular. Hoje não, hoje você compra um celular por, sei lá, menos de R$100 você está tendo celular, né? Em 10 vezes, em planos extremamente facilitados. Eu não tenho dúvidas de que nós chegaremos nesse patamar também com a certificação digital. Aliás, frequentemente a gente participa de mesas redondas para discutir a massificação. Semana passada, inclusive, em Brasília, teve uma com a Receita Federal e com o Sebrae, e com o ITI também. E eu sempre deixo claro, né, junto com os meus colegas das outras autoridades certificadoras, de que não tem gente mais interessada em ver a certificação digital dar certo do que as autoridades certificadoras privadas, porque nós investimos dinheiro pesado e somos cobrados diariamente por uma gentinha insistente que é chamada acionista e que só olha a última linha dos demonstrativos. Se está vermelho, você só leva fumo, né? Ou seja, a coisa realmente tem que evoluir. E nós estamos insistindo porque acreditamos que vai evoluir. Se não fosse evoluir, a gente já teria parado. Agora, no caso deles, eles descontam em cima dos inadimplentes, lá, judio. Não é verdade, não é verdade. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só um comentário, bem lembrar dessa reunião que, inclusive, Donizete está aqui, coordenou a reunião com o Sebrae Nacional, a FEBRABAN, ITI, as A6 principais estavam juntas, que mostram, em grande parte, a pergunta do Nassif. Quer dizer, nós temos aí 3 milhões de pessoas semi-jurídicas que vão ser cobertas pelo super simples, pelo simples que não é simples, é complexo, e que nós temos que atingir, né? E é interessante lembrar que agora, em julho, o super simples já vem aderente à certificação digital. Ele já é um item opcional. Quem tiver esse universo, 3 milhões de pequena e média empresa que tiver o seu certificado digital, já poderá operar no simples com o certificado digital. Agora nós temos que trabalhar para dar escala, economia de escala, a esse universo de 3 milhões de pessoas semi-jurídicas, né? Pequenas empresas, pequenas e médias empresas que estão cobertas aí pelo simples. Há uma expressão é importante dar o crédito, o nosso Manuel Matos, presidente da Câmara Enet, que eu gosto muito, que ele diz hoje: o importante hoje não é o preço, não é quanto custa o certificado, mas quanto custa não ter um certificado. Para a pessoa jurídica, em grande parte, nós já chegamos a esse patamar. Para a pessoa natural, ainda temos que caminhar, temos que fazer uma caminhada ainda. Para essas pessoas semi-jurídicas, né, pequenas e médias empresas, e em breve nós não vamos perguntar o preço do certificado digital, nós vamos dar o quanto custa não ter um certificado digital para essas organizações. Bom, vamos para uma última questão ali. Na verdade, não é uma questão,
Eu gostaria de cumprimentar os palestrantes. Flauzelino Araújo, eu sou oficial do primeiro Registro Móvel de São Paulo e presidente da ARISPS, que é a Associação dos Cartórios de Registros Móveis aqui da capital. Nós temos uma experiência muito importante com a certificação digital. No último ano, nós atendemos por volta de 350 mil demandas da Receita Federal, do INSS, das procuradorias fiscais, da União, do Estado, do município, por meio da certificação digital. Nos últimos 2 meses, nós atendemos do TRT de São Paulo 48 mil solicitações, todas elas respondidas por meio da certificação digital. Nós temos uma discussão muito aprofundada com a ABCIP, que congrega os bancos que trabalham com crédito imobiliário, e já existem bancos pensando que oferecer o certificado digital para o mutuário seria economicamente, financeiramente favorável dentro de um contrato de crédito imobiliário. Eu agradeço assim a abertura desse espaço já no final, mas gostaria apenas de oferecer esses dados. Muito obrigado. E se a sugestão não tivesse vindo tão tarde aqui, nós teríamos colocado uma banquinha aí com algum parceiro para fazer certificação para os senhores também. Bom, queria agradecer aos palestrantes aí, mais uma rodada bastante frutífera aí, e vamos partir para o quarto tempo agora. Muito obrigado, então.